Fala, gente que brilha! Aqui é Mariana Montesana e nesse vídeo eu vou te falar sobre os 5 erros que as pessoas que estão começando low carb mais cometem e como você pode fazer para evitar esses erros e ter sucesso com low carb no longo prazo para assumir de vez o controle sobre o seu peso e nunca mais voltar a engordar. Antes de eu começar com o conteúdo, eu quero te pedir para você se inscrever no canal para você ter acesso às próximas estratégias, receitas e dicas para você realmente assumir as rédeas do seu peso com a alimentação low carb no longo prazo e ter qualidade de vida sempre. O primeiro erro está relacionado a isso e é tratar a alimentação low carb como se fosse uma coisa temporária. Eu mesma já cometi esse erro muitas e muitas vezes antes de conhecer low carb. Eu ia lá, via aquele cardápio para 7, para 10, para 15 dias e achava que se eu comesse durante aqueles dias daquele jeito, eu ia ter um resultado que ia ficar comigo, que eu ia conseguir manter esse resultado se eu voltasse a comer do jeito que eu comia antes, mas isso infelizmente não existe. E qualquer coisa que você for tentar fazer durante um tempo e aquilo der resultado, se você voltar a comer do jeito que você comia antes, meu bem, com certeza o seu peso vai aumentar. Muita gente me procura falando assim: Mariana, é verdade que a alimentação low carb, depois que você para, volta a engordar tudo de novo? Eu falo, sim, é verdade, não só a alimentação low carb, como qualquer outro estilo de alimentação, que não é só low carb que emagrece. Low carb emagrece melhor e emagrece sem fome, mas tem outras maneiras de emagrecer. E qualquer uma dessas maneiras que você escolher e fizer só durante um tempo, vai dar resultado durante um tempo. Isso é muito importante de ser entendido. Parece uma coisa óbvia, mas a maioria das pessoas que começa acha que pode fazer low carb durante um tempo, vai ter sucesso porque low carb é extremamente eficiente e depois vai poder voltar a comer as coisas que comia antes. Infelizmente não é assim. Então, escolha um estilo de alimentação low carb que mais fecha com a sua rotina e invista nele para o resto da vida, que é assim que você vai conseguir controlar o seu peso no longo prazo. Vamos lá, o segundo erro que as pessoas mais cometem quando estão começando low carb é se apegar demais a números e a querer numeralizar o rolê inteiro. Se você for ver pela internet, aí tem muita gente falando que você precisa controlar o percentual de gordura, de proteína, de carboidrato, saber os micros, os macros, as calorias, a quantidade de carboidrato. Mas eu te pergunto, será que é possível numeralizar a sua vida, a sua alimentação a esse ponto? E eu te digo que não é preciso fazer esse nível de detalhe, se apegar a números. É legal, quem gosta de números pode muito bem acompanhar cada númerozinho do seu processo de emagrecimento. Mas se você acha que isso é muita informação, eu te digo que é totalmente possível emagrecer sem esse apego exagerado aos números. Nós somos seres humanos e cada um de nós carrega dentro do seu DNA uma capacidade de se alimentar de comida de verdade e controlar o peso. Então, a gente acaba se perdendo e ficando muita informação. Por mais que você seja o nerd do número, que gosta de acompanhar tudo, ver números e gráficos, isso pode te ajudar durante 2, 3 semanas a entender como o low carb funciona, o que impacta mais e o que impacta menos, quais são os alimentos que vão te ajudar mais, quais são os alimentos que vão te atrapalhar nesse processo de emagrecimento. Mas não dá certo controlar, numeralizar tudo pro resto da vida. Seja lá o que você encontrar e que funciona para você dentro do esquema low carb, você precisa de forma intuitiva ver o seu paladar, o seu gosto, da sua família, como a sua dinâmica funciona. E aí você vai ver quais daqueles hábitos, quais daquelas práticas vão funcionar ao longo da sua vida. Não adianta querer controlar tudo com aplicativo. Vai funcionar durante um tempo. Inclusive, recomendo você instalar um aplicativo de controle de carboidratos para você entender mais ou menos como anda a sua alimentação no início e o que você faz que dá certo, e depois assumir o controle de forma intuitiva sem depender de números. Isso é muita informação e muita gente acaba desistindo só por causa do tanto de número que tem que controlar. Então não seja essa pessoa, não se apegue a números já do início. O terceiro erro que as pessoas mais cometem na alimentação low carb é ficar muito desesperado atrás de receita. Tem gente que começa e já sai printando 1 milhão de receitas na internet, compra livros de 500, 600, 700 receitas low carb, mas o seu emagrecimento não está relacionado ao tanto de receita que você acumula. E te digo mais, o que dá mais resultado na alimentação low carb é justamente que não precisa de receita. Então, é o bife, é o franguinho assado, é o ovinho mexido, são essas coisinhas que
que não precisam de receita são as que mais dão resultado na alimentação low carb. Então nada de ficar colecionando, printando receitas, porque muitas vezes as receitas que tem na internet acabam levando ingredientes que, quando consumidos em excesso, vão travar o seu emagrecimento. Então você já começa do 0 a 0. Confia no poder do simples, que o simples, o sem receita, é o que mais emagrece. É óbvio que é muito bom testar uma receitinha aqui e ali, mas muita gente acaba se frustrando, se decepcionando, porque pega 1 milhão de receitas para testar com ingredientes que são difíceis de achar, tem que comprar da internet, caro, chega em casa, você testa, acaba estragando na despensa, joga coisa fora, não tem coisa pior que isso. Então vai no ovo, vai no bifinho, no franguinho assado, na saladinha, que não tem erro, o resultado tá aí. O quarto erro que as pessoas mais cometem é ignorar totalmente o aspecto emocional na alimentação. Muita gente acha que emagrecer, controlar o peso é ter o melhor cardápio, é ter acompanhamento do nutricionista mais top, mas na verdade é muito a gestão das nossas emoções, porque muitas pessoas comem por questões emocionais, estão chateadas, comem, estão felizes, comem, foram promovidas, comem para comemorar, foram demitidas, comem para esquecer. Então muitos dos acontecimentos da vida da pessoa estão conectados a comer. A pessoa sempre lida com qualquer emoção, seja ela qual for, comendo. E isso não pode acontecer. Você precisa desenvolver essa habilidade de lidar com as suas emoções sem ser com a comida, porque lidar com a comida sempre vai te levar a ganhar peso, porque uma hora é pandemia, outra hora é uma coisa de trabalho, outra hora é uma coisa financeira, outra hora é uma coisa de relacionamento. Então sempre vai ter 1000 coisas emocionais pra gente lidar, porque a vida não é só flores. Então se você se acostumar com isso de toda vez lidar com as emoções comendo, isso é uma coisa que a gente aprende lá na infância, quando você vai no consultório do médico e você se comporta bem, de premia com um pirulito, ali é quando brotam as raízes do gerenciar as questões emocionais da nossa vida sempre comendo. Então é preciso você assumir o controle sobre isso. Quando você perceber que aquele comer está relacionado à emoção e não à fome, não à necessidade ou à vontade de comer um alimento, quando você percebe que está comendo para lidar com uma emoção, você precisa ir atrás, ir nas raízes, se olhar bem fundo até o dedão do pé e perceber de onde essas emoções estão vindo, a que elas estão ligadas, quais são os gatilhos que fazem você, às vezes, acabar num ciclo de comer compulsivo e o que você pode fazer para mudar isso. Isso é o mais importante. A gente acha que consegue viver de forma inconsciente, lidando com as emoções, comendo, mas isso não é possível enquanto você não assumir as rédeas e não perceber de onde essas coisas estão vindo. Você não vai conseguir avançar na dieta. Pode fazer funcionar por um tempo, mas enquanto não lidar com as razões, as raízes, que são os motivos pelo qual você acaba exagerando na comida, você não vai conseguir ter sucesso. O quinto erro que as pessoas mais cometem é não se preocupar com a manutenção de peso. Você sabia que mais de 80% das pessoas que emagrecem voltam a engordar o peso que perderam? Então, isso para mim é um dos meus grandes segredos de sucesso nessa alimentação low carb ao longo de vários anos. É ter me preocupado desde a segunda semana que eu vi que o negócio estava funcionando mesmo, que eu estava alimentada, estava comendo super bem, estava conseguindo emagrecer. Eu já me perguntava, e aí, como é que eu vou fazer para conseguir manter esse esquema, conseguir manter esse estilo pro resto da minha vida, para nunca mais ter que engordar de novo, que foi um passado que eu sempre vivi de conseguir emagrecer e depois engordar de volta. Como é que eu ia conseguir fazer para que isso acabasse de vez, para conseguir trazer low carb como estilo de vida? Que mudanças, que hábitos que eu preciso implantar na minha vida de forma definitiva para não voltar a engordar? Então, muita gente ainda apegada ao esquema que eu falei já no erro número 1, que é o cardápio temporário, é não se preocupar como que aquilo vai virar estilo de vida. Por exemplo, a dieta do shake. Pode ser até que aquilo emagreça, mas é muito importante você se perguntar, será que eu consigo, ao longo da minha vida inteira, substituir uma das minhas refeições por um shake que precisa ir numa loja ou que precisa comprar na internet? Será que isso é possível no longo prazo? Então, nunca deixe de se preocupar como você vai conseguir manter aquele resultado que com certeza low carb é capaz de proporcionar para você, se você conseguir acertar o prumo, ver aqueles alimentos que realmente vão te trazer resultado e seguir comendo aqueles alimentos. Então, qual é o jeito que você vai fazer para conseguir manter os seus resultados? Preocupação que precisa estar com você
desde os primeiros dias na alimentação low carb para você conseguir manter os resultados e nunca mais ter que se preocupar com vários quilos se acumulando ao longo dos anos. Então agora vamos recapitular os erros que as pessoas mais cometem para você ter certeza que você evita esses erros e consegue ter sucesso no longo prazo com esse estilo de vida maravilhoso que é o estilo de vida low carb. O primeiro erro, tratar a alimentação low carb como se fosse mais uma dieta temporária, porque seja lá o que você tentar por um tempo, só vai dar resultado por um tempo. O segundo erro que as pessoas mais cometem é numeralizar demais o rolê, já quer saber quantas calorias, o percentual de macronutrientes do prato ao longo dos dias, fazer gráficos, tabelas, mas o jeito certo de comer já nasceu com a gente só precisa se conectar com a comida de verdade, saber quais alimentos ajudam, quais atrapalham e seguir repetindo aquilo ao longo do tempo. É isso que vai dar resultado. O terceiro erro é se apegar demais nas receitas, porque muitas vezes o excesso de receitas vai trazer complexidade para sua vida, ingredientes que não estão disponíveis ou que podem atrapalhar o seu emagrecimento, quando na verdade o que mais emagrece, que mais dá resultado é justamente aquelas coisas que não tem receita, é o franguinho assado e o bifinho. O quarto erro é esquecer os aspectos emocionais. Muitas vezes a gente come para engolir as nossas emoções também, e enquanto a gente não aprender a lidar, pelo menos começar a anotar, escrever e se dedicar a entender o que está por trás das nossas emoções, o que está por trás da nossa relação distorcida com a comida, esse é o primeiro passo para a gente conseguir finalmente assumir o controle do peso e não voltar mais a engordar. E o quinto erro mais comum é não se preocupar com a manutenção. Muitas vezes as pessoas começam, têm resultado com low carb, perdem peso, são um super sucesso, mas depois voltam a engordar porque elas não se preocuparam desde o início em criar um estilo de vida que possa ser reproduzido ao longo da vida inteira para controlar o peso. Muito bem, esse vídeo fica por aqui. Eu me despeço deixando um beijo e te pedindo para você se inscrever no canal para ficar por dentro de mais dicas, mais receitas e mais novidades sobre esse estilo de vida maravilhoso que é a alimentação low carb. Um beijo!